Toda geração adora reclamar que as gerações seguintes não são mais como antigamente. Dizem que perderam caráter, mudaram os hábitos, ganharam novos gostos ou qualquer outra coisa que as fazem perder os valores e as tiram no caminho certo que a geração anterior seguia. Ainda mais quando a nova geração tem acesso a algo diferente da geração anterior, que faz as experiências ficarem cada vez mais marcantes, principalmente na adolescência, onde é formado os novos gostos. E com o aumento da tecnologia, essa diferença vai ficar cada vez maior, dificultando cada vez mais de uma geração conseguir conversar com a outra. Mas existe algum modo de conseguirmos unir gerações? É verdade que a geração Z é a pior geração da história. O que está acontecendo de errado com os jovens de hoje em dia? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar nos mínimos detalhes. Até porque no final a gente já sabe, vai terminar em pizza meia das gerações. Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Lobo, criador deste canal Educador Financeiro e também escritor. Minha principal missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. E não, não sou da geração Z, embora eu pareça muito novo. Eu não sei você, mas eu acho que eu nasci na época errada. Eu seria muito mais feliz se tivesse uns 10 anos a mais de vida. Mas por que esse sentimento? Para te responder por que eu tenho isso, eu preciso voltar no passado e te explicar a diferença das gerações. Começando pelos Baby Boomers, que são os nascidos entre 1946 a 1964. Nessa época, devido à reconstrução pós-guerra, o crescimento econômico mundial, a expansão da classe média e a ascensão do modelo de trabalho corporativo, o tempo deles era baseado na vida profissional. Além de que, culturalmente, os Baby Boomers foram educados com valores que priorizavam a questão de responsabilidade, muitas vezes inclusive acima dos desejos pessoais. Depois veio a geração X, que são os nascidos entre 1965 a 1980. Para este, a questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional tornou-se vital, principalmente pelas grandes mudanças que houveram nessa época que fez a sensação do tempo passar mais rápido. Já na geração Y, ou geração Millennial, que são os nascidos entre 1981 a 1996, essa geração foi mais tecnológica e objetiva. Eles dão mais importância para fazerem o que gostam, ou seja, uma boa vida é mais importante do que a carreira profissional. Além também de que essa geração tem uma característica da grande capacidade de adaptabilidade, principalmente por causa do boom tecnológico que existiu. Na verdade, é a geração mais louca que tem, porque a gente cresceu com rádio de pilha, fita cassete, e depois teve que aprender em notebook, internet, rede social, não sei o que. Foi uma confusão danada. Mas apesar de todo o crescimento tecnológico que surgiu, essa geração foi muito prejudicada por causa das crises econômicas que existiam. Basta você olhar o quanto as coisas ficaram mais caras e o quão difícil tem sido crescer profissionalmente ultimamente. Antigamente a pessoa conseguia tirar a carteira de motorista no próprio trabalho, conseguia comprar terreno simplesmente trocando as coisas, era tudo bem mais fácil. Hoje em dia você tem que pagar altos tributos, altas taxas, não sei o que, muito disso, muito daquilo, enfim. Só dificultou nossa vida. Entrar em um trabalho e crescer dentro dele está ficando cada vez mais difícil. Começar uma empresa hoje e manter ela é quase uma tarefa impossível. E com o aumento crescente da globalização, cada vez mais economias interferem uma na outra. Porém, a mais fraca sempre sai prejudicada, que é o caso do Brasil. E foi justamente na nossa vez que a gente mais sentiu o impacto disso. Ou seja, de geração ambiciosa, aquela que seria a melhor geração do mundo, que mudaria tudo, os chamados filhos da promessa, que, diferente dos pais, estudariam e seriam bem profissionalmente, seriam donos de empresas e teriam suas próprias casas e aposentariam seus pais. Na verdade, moram com os pais. Tudo lhes foi prometido, mas nada lhes foi dado. Ficaram apenas conhecidos como a geração azarada. E finalmente chegamos na geração Z, que são os nascidos entre 1997 e 2010, conhecidos também como a geração mais acelerada, já que cresceram em meio ao ritmo rápido da evolução e aceleração das coisas. Inclusive é um dos motivos que faz eles terem tantos problemas psicológicos. Apesar dessa diferença entre as gerações, sempre houveram uns pontos que ligassem uma a outra. E isso está muito relacionado com tecnologia. Quanto mais rápido a tecnologia se desenvolve, mais diferentes são as gerações. Um exemplo simples é o rádio, que ligou os Baby Boomers ao X, mas que não houve mudanças tão significativas entre as duas gerações. Porém, a internet, quando liga os Millennials ao Z, que apesar de tão pouca diferença de idade entre os dois, no comportamento são completamente diferentes. E lembra que eu falei no início do vídeo que a adolescência era um ponto crítico? É justamente nessa fase que vemos as principais diferenças entre uma geração e outra, basicamente fazendo uma separação entre as duas. Se você pegar fotos dos antigos shows do Elvis, vai perceber que a maioria do público eram jovens,
jovens, assim como na década dos anos 80 com o movimento hippie. E por que é que na adolescência ou na juventude a gente vê essa principal diferença? Vou explicar também. Basicamente, até os nossos 20 anos, o nosso cérebro não está totalmente formado, então temos poucas experiências e poucas referências no mundo. Por isso buscamos coisas novas a todo momento e mudamos constantemente. Ou seja, a adolescência é um momento onde estamos muito mais dispostos a buscar coisas novas e fixar muitos dos gostos que vamos levar para a vida toda. Por isso que o marketing de hoje em dia é muito focado na juventude, porque sabe que eles estão mais dispostos a aceitar coisas novas. E aqui eu não falo apenas de comércio, mas também de política. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Com o avanço tecnológico cada vez maior, agora nós veremos essas diferenças entre gostos, costumes, valores, etc. cada vez maior. Se antes os pais reclamavam porque queriam ouvir Frank Sinatra e os filhos queriam ouvir Elvis, hoje a reclamação é porque os filhos querem ouvir, ver, ser e agir como pessoas que os pais não aprovam. E a situação só piora quando lembramos do melhoramento das inteligências artificiais que estão melhorando cada vez mais os algoritmos das plataformas, fazendo agora as pessoas serem bombardeadas com o que elas já gostam e reforça ainda mais a necessidade de terem ou se parecerem com aquilo que gostam, dificultando a vida dos pais de educarem seus filhos e fazerem eles também mudarem de ideia. Não é mais uma diferença de gerações entre uma pessoa de 16 anos que não quer ouvir uma pessoa de 40. É uma pessoa de 20 que só está ouvindo alguém de 15. Estamos nas eras de crises coletivas, mas de opiniões individualizadas. Se antes os jovens tinham um gosto diferente das gerações anteriores e tinham força para fazer movimentos, hoje eles estão brigando entre si. Por isso, muitas empresas hoje estão tão relutantes em contratar pessoas da geração Z. Segundo os empresários, são pessoas repletas de exigências e que não sabem cumprir ordens, além de que não querem trabalhar e nem estudar. Não à toa, o Brasil está no segundo lugar de 37 países avaliados com a maior proporção dos jovens neném, que são aqueles que não estudam e nem trabalham. E de acordo com dados do Glassdoor, recrutadores de empresas optam mais por contratar adultos mais velhos a jovens justamente por problemas com caráter e comportamento. Deixou de ser um problema das empresas e virou um problema econômico. Afinal, um dia os adultos vão ficar mais velhos. E o que as empresas vão fazer quando esses dias chegarem? Então, será que é por isso que as empresas estão fechando as portas? Só em 2023, 730 mil empresas faliram e um dos motivos é a falta de pessoas adequadas ao trabalho. E esse problema não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita com 1.000 pessoas apontou que apenas 4% consideram subir na carreira profissional como um objetivo. O motivo do desinteresse para mais de 90% dos entrevistados é a alta responsabilidade, o aumento de estresse e pressão e o aumento das horas trabalhadas para quem ocupa cargos maiores. Não à toa, a gente vê um crescimento exponencial dos jovens que procuram trabalhos mais preguiçosos, apelidado de lazy job, nos fazendo refletir sobre o impacto das redes sociais, que tanto podem nos inspirar, mas também podem nos desviar dos valores certos. E o que as empresas estão fazendo quanto a isso? Algumas estão se especializando e mudando sua forma de trabalho para atrair os jovens, principalmente com mais capacitação e orientação. Mas sejamos sinceros, nós sabemos que isso é minoria. O que nos leva a uma questão: será que quando os jovens se tornarem adultos, eles vão ter que cair na real e encarar o mundo como ele é? Ou será que as empresas vão ter que se adaptar aos mais jovens e que sobrevivam mais fortes? Só o tempo vai nos dizer. E não falta muito. Mas afinal, o que faz essa geração Z ser tão exigente assim? Diante de toda essa expansão do conhecimento e do crescimento tecnológico, não eram eles para ser a melhor geração do planeta? Ou será que é justamente esse o problema? Falta de sociabilidade, baixa tolerância, imediatismo, dificuldade em lidar com as emoções, vício em dopamina constante, dependência tecnológica, falta de compromisso e valores distorcidos. Esses são alguns dos dilemas que a geração Z enfrenta. E adivinha quem é o próprio vilão? A própria internet. Aquilo que era para ter sido o maior fator exponencial do crescimento das gerações é justamente o que está fazendo elas decrescerem. Pois basta você ficar meia hora na internet e então você observa que precisa ser educado financeiramente e ter bons hábitos. Por isso, vê que precisa começar a estudar sobre empreendedorismo, investimentos, ler bons livros e escutar podcasts, mesmo que tire seu tempo para seu lazer. Porque você sabe que investir em você é seu maior ativo. Assim como descobre que se você quer ter bons resultados na sua carreira, precisa estar na internet. E assim, vê que agora precisa criar um perfil no Instagram, um canal no YouTube. E isso significa que você vai precisar se arrumar melhor. Afinal, sua imagem pessoal importa. Então você tem que comprar boas roupas. Porém, sem esquecer que uma boa imagem por fora, mas com um sentimento horrível por dentro, também não adianta. Então tem que fazer terapia e ter um estilo de vida mais saudável. E nada melhor para ser uma pessoa melhor do que ter uma boa rotina de alimentação e praticar bons exercícios. E por último,
percebe que nada disso adianta se você ficar sozinho e por isso decide buscar o relacionamento perfeito que vai te apoiar em tudo. Muita coisa, não? E se você ainda não entendeu a gravidade disso, vou te explicar. Apesar de hoje termos uma fonte maior de informação que era para nos dar um conhecimento mais amplo e permitir que a gente tomasse decisões melhores porque temos bases e fontes de informações diferentes, o que vemos é justamente o oposto. As pessoas estão ficando cada vez mais polarizadas e até mais burras. Talvez isso pareça chocante de ouvir para você que é geração Z ou para você que é pai ou mãe de alguém dessa geração, mas isso é um fato, não é eu que estou inventando. E grande parte desse emburrecimento que estamos vendo nas gerações é justamente por causa do tamanho da quantidade de informações que nós temos hoje. Você acaba que fica com grande quantidade de conteúdos e conceitos que não consegue absorver nada, diferente de épocas atrás, quando as pessoas tinham que se especializar em um assunto específico. Assim como hoje você tem toda a inteligência somada do mundo na palma da sua mão. Então para que eu vou me especializar e decorar alguma coisa se eu posso simplesmente buscar? É o que a maioria pensa. E isso não é só para os jovens, isso é para os adultos também. Um exemplo bem simples é as pessoas não precisarem mais decorar endereços porque temos o Google Maps que nos ajuda a todo momento. Outro detalhe que influencia é o excesso de dopamina causado pelas redes sociais, que estão deixando os adolescentes cada vez mais viciados em conteúdos rápidos e não se interessando por conteúdos mais relevantes, como também diminuindo o tempo dedicado à prática de outras tarefas mais enriquecedoras e maiores interações que favorecem um aumento de experiência e ganho de conhecimento, levando até o sedentarismo que prejudica a maturação cerebral. E por último, o excesso de dopamina também causa distúrbios na concentração, que dificulta o aprendizado. O neurocientista francês Michael Desmuguet, em seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais, explica como o tempo de tela das crianças tem crescido ao longo do tempo. Ele comenta no livro que uma criança de 4 anos passa em média 3 horas na frente da tela. Somando isso até os 8 anos de idade, significa que essa criança ficou ininterruptamente 1 ano e 3 meses na frente de uma tela. Esse tempo seria o suficiente para ensiná-la um idioma novo ou uma habilidade nova, como tocar algum instrumento. Só que cabe a nós darmos um bom exemplo e ensinar os pequeninos no caminho certo. Fazendo um comparativo, hoje qualquer pessoa tem mais acesso à informação do que Einstein e Newton tiveram em suas épocas. Mas o que fez deles gênios foi o incentivo que eles tiveram ainda quando eram adolescentes e também jovens. O próprio PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, escreveu que há poucas evidências que mais uso de computadores dão notas maiores ou melhor o aprendizado. Podemos entender então que sim, professores mais qualificados são muito melhores do que qualquer máquina que pode te dar todo o conhecimento do mundo. Hoje a gente ainda não vê tanto o impacto disso porque a maioria dos adultos ainda são pessoas que cresceram sem algoritmos, sem inteligência artificial e etc. Mas o que acontecerá quando isso inverter? Quando os adolescentes que cresceram nesse mundo vendo sempre as mesmas coisas e tendo sempre as mesmas opiniões começarem a ter poder no mundo. Então o que nós podemos fazer enquanto ainda temos tempo? Eu sei que alguns vão ficar malucos com o que eu vou falar agora, mas será que a culpa é só deles mesmo? Lembra que eu falei que a economia que atrapalhou a geração millennial? A geração Z sofreu muito mais. Compare quanto custava manter um lar antes e quanto custa agora. Além de que a renda dos trabalhadores não está acompanhando o quanto os gastos estão subindo. O que nós vemos é um cenário onde tudo fica mais caro, mas os salários não estão acompanhando. Por isso é muito comum vermos jovens da geração Z dividindo aluguel com amigo e namorado ou ainda morando na casa dos pais. E se você pensa, é só mudar de país, também não adianta. Lá nos Estados Unidos a inflação também cresce a níveis desproporcionais. E sem falar que fazer câmbio está quase impossível com o dólar subindo cada vez mais. Ah, Ronaldo, então quer dizer que é só melhorar a economia e melhorar o mercado de trabalho que tudo muda? Vai melhorar grande parte, mas não é só isso. A geração Z é aquela que, assim como a geração millennial, também fracassou. Os boomers acreditavam no X e os X acreditavam nos Y, mas os millennials e os Z, nem eles acreditam neles mesmos. Gerações anteriores desejavam apenas viver, o mínimo já era o suficiente. Hoje, as gerações, além de viverem, ainda querem se aparecer, mostrar que sua vida é perfeita e que fazem tudo perfeitamente. Mas quando as luzes se apagam, a religião está ficando cada vez mais decrescente, enquanto a vontade de enriquecer está maior do que tudo na vida. A necessidade de provar que estão felizes a todo tempo, a todo custo, só aumenta, quando na verdade a própria felicidade é uma ilusão. Passam anos e anos buscando encontrar sentido na vida, então trabalham, estudam, se dedicam dia e noite para achar um propósito e muitos até encontram, mas tudo não passa de ilusão. Então qual o sentido de procurarmos ser tão felizes e mostrar isso para os outros, quando o nosso propósito é simplesmente nascer, reproduzir e morrer? Será que é Deus? Nietzsche tinha um conceito de chamado de Deus das lacunas. Se estou desempregado, então estou sendo provado por Deus. Mas se tenho emprego, Deus me abençoou. Se estou triste, Deus é minha força. Se estou doente, Deus é minha cura. E se eu morrer, há um lugar no céu para mim. Um lugar perfeito,
onde a mente humana não consegue imaginar o que há lá. Não parece que estão reduzindo a Deus a meramente nossos desejos pessoais. Talvez por isso que as pessoas estão se afastando de Deus. Deus é um Deus de lacunas. E se tampar essas lacunas com coisas que não são Deus, será que ainda teremos espaço no nosso coração para Ele? Fica a reflexão. E por falar em espaço, seu celular está com espaço cheio? Se sim, isso é por causa da quantidade de fotos e vídeos que você tirou de um momento, que na verdade era para você ter aproveitado mais dele, ao invés de se preocupar tanto em registrar. Essas gerações atuais estão com um desejo compulsivo de registrar tudo e talvez, quando chegarem aos 80 anos, nem tenham mais tanta felicidade em relembrar as fotos, porque se tornou algo tão banal. Não à toa os natais, as festas e as comemorações da vida têm ficado cada vez mais sem graça, porque se preocupam tanto em registrar e esquecem de viver o momento. Quais serão as lembranças que você vai ter de cada momento da sua vida? Apenas as fotos? Ficam tão vidradas em se comparar e esquecem apenas de viver e curtir cada experiência. Mas será que a culpa é só da geração Z? Será que os pais que entregaram os celulares na mão de seus filhos quando eles eram bebês, eles não têm uma certa responsabilidade nisso? Ou os pais que não têm maturidade e ainda agem como se fossem crianças? Ou aqueles que até têm maturidade, mas devido a quererem dar para os seus filhos aquilo que eles não tiveram, não estão mimando demais seus filhos ou protegendo demais eles? Será que todos esses não têm uma parcela de culpa? Apenas julgá-los como uma geração mimada não vai adiantar. Este momento é momento de criarmos vínculos, principalmente entre paixões e responsabilidade. Devemos ter paciência e saber bem orientá-los. Quanto aos pais, incentivar os nossos filhos é essencial, mas com regras e limites. E você, jovem, ouça mais seus pais. Apesar da gente ter muito mais conhecimento que eles e talvez mais experiências em alguns assuntos específicos, a experiência de vida também conta muito e é muito válida. Somando todas essas características, conseguiremos ter famílias melhores, ambientes de trabalhos melhores e um país melhor. Eu vou terminando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!